É preciso que dentro da polícia, principalmente da polícia de investigação criminal, haja um setor de investigação interna. Não sei se está... Haja um setor de investigação interna. Polícia que investiga o próprio polícia, internamente. Temos tipo inteligência e contra-inteligência. Não estou em erro, temos essa unidade. Teoricamente. Teoricamente pensa-se que existe. Mas nunca vimos essa entidade. Olha, não tenho provas sobre isso, mas quando a gente fala com as pessoas, o dedo acusador sempre vai para o Cernic. A polícia sabe. Este crime teve envolvência direta ou indireta de um elemento da Cernic. Em relação à minha questão, está ligada ao apelo da Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação. Valeu a pena mais tarde do que nunca, mas ainda continua insuficiente o apelo que ela fez, porque nós continuamos no país ainda com problemas sérios de raptos, continuamos com problema sério de tráfico de drogas. Na província de Nampula, só esta semana, foram destruídas cerca de 5 toneladas de droga diversa, entre droga ligeira e pesada, o que demonstra claramente que continuamos com um problema muito sério em relação ao mundo. E, havendo esta situação do país estar sendo usado como corredor, não havendo capacidade para esclarecer esses assuntos ligados aos patrões, verdadeiros donos da droga, eu acho que seria muito bom que o governo fizesse exame de consciência, fizesse o mesmo apelo aos diplomatas que andam aqui. Acho que o diplomata americano, este que está aqui atualmente, está muito interessado em ajudar nisso. A própria União Europeia está interessada em ajudar nisso, porque essa droga toda não é só apenas consumida aqui. E ainda que fosse só consumida aqui, estaria a fazer mal, porque são vidas que estão a ser destruídas. Tem americanos que vivem aqui, tem europeus que vivem aqui, tem pessoas de todo o mundo que merecem serem salvaguardadas. Quero acreditar que, havendo um pedido formal para que esses países nos ajudem a encontrar solução para esta questão da droga, iremos chegar um pouco longe e aproveitaremos, efetivamente, fechar todos os dossiês que nós temos de pessoas já muito são acusadas de serem barões de droga, quando parece que, na verdade, não há sinais deles estarem a viver de droga. Os verdadeiros donos de droga ainda não foram identificados, mas há pessoas que estão a sofrer por causa desta coisa aí de terem sido tidos como barões de droga. Penso que até pode ter havido aqui um erro de alguém, porque em algum momento usa-se muita informação. E onde há rivalidade comercial, em algum momento outros tentam lixar os outros, criando este tipo de situações não muito boas. Portanto, eu queria mais uma vez apelar à Ministra de Negócios Estrangeiros e ao Governo para, juntos da Embaixada Americana, das Embaixadas Europeias, encontrar solução da droga e dos raptos. Bom, o meu destaque da semana tem a ver primeiro com o lançamento da primeira pedra para a construção do novo edifício do Conselho Constitucional, que é a umbrella da legalidade no nosso país e que merece ter um edifício onde todos os serviços e onde os cidadãos possam também se sentirem bastante honrosos e com dignidade quando se aproximam à sede dessa instituição para intentar várias ações que têm a ver com a conformação da legalidade. Mas também quero parabenizar as autoridades de Nampula, que estão a fechar o cerco a esta questão de droga. Conforme sabe, com esta situação que Cabo Delgado está a viver, estes contrabandistas tentam a qualquer custo usar a costa de Nampula para contrabandearem as suas drogas, e as autoridades estão a fechar o cerco. E como resultado disto, esta semana mesmo vimos as autoridades policiais, as autoridades governamentais a fazerem a incineração
desta droga. O outro fato de semana não vou aqui falar de nomes, mas é uma reportagem que vi numa das cadeias televisivas, onde o representante desta organização da sociedade civil diz que convidou o governador da província, convidou o secretário de Estado, convidou outras autoridades locais para se fazerem presente à inauguração de uma sede que estava a acontecer em Xai-Xai, província de Gaza. Eu penso que aquele discurso é infeliz, desabonatório, porque as autoridades, o secretário de Estado, o governador, têm agendas. Provavelmente naquela altura podiam ter agendado outras atividades. Não é necessariamente fundamental quando a gente convida instituições, estejam lá os titulares. Então, vimos um discurso tendencioso e estas organizações estão a nos habituar a isto, estão a nos habituar a agendas estranhas ao nosso desenvolvimento, como partidos políticos, como país, como nação, e tentam arredar-se da sua responsabilidade e fazem teatros deste gênero para que os seus financiadores possam a cada dia colocar mais dinheiro no seu prato e nas suas mesas. Muito obrigado. Exato, são os dois pontos. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual é a verdadeira abordagem que o teu partido está a fazer sobre droga e raptos? Eu sei que vocês tiveram... Este tema acaba colocando a introdução do primeiro tema que nós temos. Sim, mas deixa-me perguntar a ele agora. Que reflexão a vossa organização, como Organização da Juventude Moçambicana, grupo-alvo que está a sofrer disto? As pessoas estão a ser tidas como os executores dos raptos são jovens, na sua maioria. É o grupo, o vosso alvo na OJM. As pessoas são vítimas da droga, também são jovens. Qual é a abordagem que vocês fazem quando estão lá com o vosso secretário-geral, com o vosso presidente? Só abordam apenas as questões de fofoca, intrigas, essas questões de droga, raptos, sequestros, não são abordagens. Qual é a abordagem que fazem mesmo? Pelo contrário, nós temos abordado questões fundamentais que têm a ver com o desenvolvimento do país, com o desenvolvimento da própria juventude, e esta questão de drogas, rapto, não foge daquilo que são as discussões e abordagens que nós temos feito junto das autoridades competentes. Veja, por exemplo, que nós olhamos para esta questão de droga como uma situação que mina o desenvolvimento da própria juventude, coarta aquilo que são os esforços e projeções que o país faz do seu desenvolvimento, porque a juventude, de facto, é a camada mais afetada com esta questão de drogas. E certo, exigimos das autoridades locais para que tratem esta questão com muita profundidade, com muita veemência, para que, de facto, possa ser combatido. Em toda a sua cadeia de valor. Estamos a falar dos pontos de entrada de droga. Estamos a falar do processo da circulação de droga. Estamos a falar do processo da comercialização. Estamos a falar do consumo. Nós olhamos que esta questão de droga não pode ser tomada como leviana, porque acaba comprometendo todos os esforços que estão sendo feitos. Que o braço da OJM tem e nós temos feito isto. Principalmente temos notado até em algumas escolas secundárias, onde jovens estudantes, por alguma razão, enganados por estes comerciantes de droga, acabam entrando neste mundo muito perigoso. Eu vou fazer aqui em também relação aos raptos, nós condenamos veementemente também. Exato. E pensamos que as autoridades devem fazer o seu trabalho. Conforme eu disse num dos programas aqui, não basta só condenar, é preciso ações contundentes para que, de facto,
possa ser desencorajada esta questão do rapto. Obrigado, e Fábio. uma das ações contundentes é esta questão de reforço legal. Eu penso que as molduras penais que são dadas são muito reduzidas. Mas Fábio. também há uma questão que nós, como políticos, sem olhar para partidos, sem olhar para esta fronteira, devemos olhar com muita veemência. Apesar de ser um indivíduo, eu respeito os direitos humanos, e, aliás, sempre apregoei isso. E toda a minha vida, a minha luta foi neste sentido. Mas há muitas organizações da sociedade civil que, quando há ações muito contundentes para imediatamente acusam as autoridades de violar ou detenções, não sei o quê. Penso que é preciso... Está a falar concretamente do CIP. É preciso que voltamos olhemos esta coisa aí. de forma muito, Exato. muito profunda. Olha, eu volto à sua abordagem, Muito mas permitam-me profundo. fazer aqui uma pequena provocação ao António Mchanga. António Mchanga, essa questão de raptos é uma realidade, a questão das drogas também é uma realidade. Esteve a fazer uma pergunta com relação à organização jovem, tanto da Frelimo, que é a OJM. O braço juvenil da Renamo tem desempenhado um papel fundamental para discutir esse tipo de assuntos, em jeito de provocação mesmo? A minha questão, quando eu coloquei, não é nesse sentido. A OJM tem um privilégio. Por exemplo, recentemente esteve com o Presidente da República. Não é todos os dias que o Presidente da República vai à sala para se juntar com os jovens da RNAM. O Secretário-Geral da Frelimo, esta é a terceira vez este ano a reunir com a juventude. Eu estou a trazer essa questão porque sinto e vejo. Sabe, o grande apoiante destes aqui da Frelimo, Mohamed Bashir, tem nome sujo no mundo. Uma das coisas que eu estou a descobrir passados 10 anos é que ele não está a ter o apadrinhamento possível de forma aberta, porque eu acredito que, querendo, o Partido Frelimo pode fazer uma diplomacia clara para aquele assunto ser fechado. Da mesma maneira que o governo apareceu agora a tentar defender Manuel Chang e agora acaba vendo que não dá a defender, pode fazer essa diplomacia. Por quê? Porque é uma pessoa que foi acusada de coisas que claramente, aparentemente nunca fez, nunca conseguiram trazer nenhuma evidência. É um homem que viaja em todo o mundo, nunca lhe prenderam, nunca lhe fizeram nada. E eu acredito que se fosse o verdadeiro barão, não teria ido às viagens que tem feito. Agora, a minha questão é, o que é que a própria juventude, nós estamos aqui a comentar, podemos fazer a partir disto, para que as autoridades sintam que esta questão da droga está diretamente ligada ao rapto. As próprias pessoas carregam as pessoas. Não são pessoas normais. Uma pessoa normal não há de chegar na tua casa, carregar seu filho para ele esconder em qualquer sítio que você tem que pagar resgate. Nesse aspecto, estamos a entrar no nosso primeiro tema e já em jeito de comentário mesmo, já avançamos nos comentários. Uma jovem de nacionalidade portuguesa foi raptada ontem por volta das 7 horas na cidade da Matola. A mesma é filha de um proprietário então, de um estabelecimento a nível da cidade de Maputo, aliás, sim, de Maputo, no seu todo, não é? António Mchanga, só em 2020 totalizam-se 10 raptos. Consumou-se mais um ontem. Que espelho é que isto, que imagem é que nós pretendemos, que imagem que nós podemos ter? Até já temos aqui intervenções das autoridades portuguesas, sobretudo o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, já comentou acerca, já mostrou a sua posição com relação a isso. Que espelho é que nós podemos estar a levar para fora do país e também a nível interno? A nível interno e internacional não temos imagem nenhuma. A imagem que nós estamos a vender é a imagem de que nós estamos a conseguir garantir a segurança dos nossos cidadãos. Nós estamos a conseguir garantir aquilo que é a coisa mais fundamental. Tranquilidade, justiça, paz e a questão de fundo, nós não estamos a conseguir fazer justiça. Estava já a falar aqui das molduras penais. Eu acho que a questão de fundo não está nas molduras penais. A questão de fundo está na prova material. Porque mais de metade das pessoas foram acusadas de rapto. Depois foi-se constatar que foram ilibados, porque sei lá, ou são ou não são. Ou a incapacidade pela parte das pessoas que estão a fazer a investigação, ou das partes que produzem a acusação,
isso tem facilitado que eles voltem para as suas Quer casas. dizer que não está-se a encontrar substâncias para colocar as pessoas, para criminalizar efetivamente? Sim, senhora. Sim, senhora. É por causa disso que eu faço apelo. Para a questão do rapto, para a questão da droga, vamos convidar pessoas que têm maior capacidade do que nós. No mundo, há pessoas que têm maior capacidade. Temos que aceitar aprender, porque da forma como estamos, não estamos bem. José Paulo, os empresários estrangeiros já começam a sentir-se ressentidos por causa da onda de raptos. Já assistimos até na província de Sofala, concretamente na Beira, onde empresários decidiram paralisar atividades em protesto contra raptos, e volta-se a sentir isto ontem por via de um rapto que aconteceu, e parece que tem um pouco de, vamos lá dizer, de protagonismo por parte dos raptores. A cena parece coisa de filmes. Onde é que estamos, José Paulo? É verdadeiramente uma vida de ficção científica que se pode assistir aí na cidade de Maputo, e não só. Esta maneira dos raptores apresentarem a vítima, mandá-la para o carro, segundo descreve eu penso algumas que testemunhas. aqui há ações combinadas. Escute bem o que estou a dizer. Há ações combinadas que devem ser realizadas pelas autoridades, no sentido de travar esta onda de raptos, que não só afeta estrangeiros, mas como moçambicanos. Eu acredito que os moçambicanos até que sofrem mais com esta situação de raptos do que os moçambicanos, do que os estrangeiros. Eu penso que as autoridades, o Mchanga falou muito bem da componente investigação, da componente acusação. Eu penso que é preciso que os atores que lidam com esta questão da acusação precisam de formações recorrentes, olhando para aquilo que está a acontecer em outros cantos do mundo. Estas formações vão ajudar a produzir provas bastantes para que, de facto, em sede do tribunal, as pessoas sejam acusadas. Nós dissemos no programa anterior de um princípio indúbio pro reo, quando as provas são fracas, não é? Não resta mais nada ao juiz senão ilibar. Mesmo que ele saiba no íntimo de que o João cometeu aquele crime aí, mas sem provas. Mas este problema de não encontrar as provas, é difícil. Tem a ver com o quê, claramente? É por isso que eu disse, é preciso que se reforce a componente formação. A componente formação. Estes aspectos parecem simples, mas são demasiadamente complexos. E hoje nós formamos polícias, formamos procuradores e outras autoridades. Provavelmente é preciso que esta formação esteja reforçada com esta componente legal de perícia. Saber fazer uma perícia que te leve a chegar a um determinado resultado mais próximo daquilo que é o verdadeiro ou o lógico. Eu acho que isto ainda falta. Estamos a olhar isto em vários setores e muitas das vezes os juízes ultimamente estão sendo acusados até pelas autoridades. Quando nós ouvimos polícia, nós prendemos, eles libertam. Nós prendemos, eles libertam. Nós prendemos e são inibadas as pessoas. Por causa desta questão que tem a ver com prova. Eu penso que esta é uma questão que deve merecer maior atenção de toda a cadeia dos órgãos de justiça. Falo a partir da polícia, falo a partir dos tribunais, falo a partir das procuradorias. É preciso que sentem e repensem o sistema que nós pretendemos. Exato. Para que, de facto, coisas como estas não aconteçam. Há vezes que nós, no nosso bairro, por exemplo, há relatos e todos nós sabemos de que o fulano Beltrano é um sanguinário. Mas chega à justiça,
é inibado. Mas todos nós sabemos e conhecemos as práticas. Mas às Então, vezes as provas testemunhais não são suficientes para